da mensagem é o capítulo 8 de Deuteronômio, de 1 a 20. Eu vou estar lendo intercalado esse capítulo. Então, Deuteronômio 8, olhando um pouco essa história, temos que lembrar que Deus faz um momento de parada importante para o seu povo. E Ele está, na verdade, usando pelo final Moisés. Porque Moisés agora já é a pessoa que Deus disse: tu não irás entrar na terra prometida. Se nós olharmos, de repente a gente diria: mas Deus foi injusto com Moisés. Ele guiou o seu povo durante 40 anos pelo deserto e passou por muitas dificuldades, muitas críticas e tudo aquilo. E agora, de repente, quando o povo está próximo a atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida, já tinha 2,5 tribos, já tinham recebido a sua herança antes do Jordão, já estavam trabalhando para sustentar o povo de Israel, em parte, porque o maná ia começar a parar. E, irmãos, aí a gente percebe que de repente Deus diz para Moisés: não entras. E Moisés fez toda a liderança e trabalhou para isso, contando que até para ser o líder do povo de Israel, ou seja, na época ainda o povo hebreu em grande parte, que era denominado assim, pensando bem, Moisés, ele abdicou de ser filho da princesa de Faraó, para ser líder desse povo. Ele teve que deixar toda a sua certeza de vivência ou de sobrevivência entre o povo do Egito. Moisés, na verdade, teve que deixar a sua túnica de egípcio estudado, vivendo no palácio, mas vendo os seus patrícios sofrendo, ao ponto de que ele chegou a dizer: eu não sou mais o filho da princesa. Sabe, Deus começou ali a trabalhar com Moisés, quando ele entregou tudo para Deus. Toda a sua certeza de vida, que ele foi ganhando como um homem inteligente, uma liderança inteligente para o Egito, e de repente agora ele abdica por tudo e começa a ser simplesmente o quê? Um pastor de ovelhas, pastor de cabritos. Mas ele aprende a liderar, Os pastores de ovelhas no Oriente, na Ásia, eles normalmente se tornam bons líderes quando eles sabem liderar um bando de ovelhas. E assim Moisés, ele simplesmente abdica por tudo e agora, no final da vida dele, ele precisa abdicar, aceitar, até com gratidão. Quando a gente olha o texto da ceia, e olhando agora, que é o pensamento básico, não esquecer o que Deus já fez em sua vida, que seria o pensamento básico. Moisés, ele começa a perceber que ele era para falar ao povo de Israel da melhor forma possível, na sua despedida ou na sua maneira de organizar as leis e os estatutos de Deus, porque em Deuteronômio ele repete muito daquilo que está em Levítico e Números. E ele repete, olhando a base, capítulo 6, versos 5 e 6, quando ele diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Neste versículo lá está baseado o sinal da cruz. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, a força nos ombros. E aí Moisés trabalha exatamente esse sinal da presença de Deus e para preparar o povo de que não seja um povo resmungador, que até então só resmungava. Por isso eu coloco para nós, irmãos, lembrar ou não esquecer o que Deus fez por nós.
Eu não posso esquecer, irmãos, do que Deus fez na minha vida. Não posso esquecer. E desde criança, ou seja, desde dentro do corpo materno de minha mãe, eu aceitei de uma forma lógica, literalmente aceitei de forma lógica, eu iria nascer na época da colheita. E para um colono, a esposa é muito importante na colheita. Parece que o homem na lavoura, ele sente todo o apoio da esposa. Mas o meu pai e minha mãe já passaram por 3 safras nascendo gente em fevereiro. E mais um aborta. Essa era a regra. Deus não deixou abortar. E aí eu entendi porque a minha avó sempre dizia: tu és o meu filho de oração. Minha avó só tinha 12 netos, por parte das 4 filhas. 12 netos. Mas ela sempre dizia em alemão: du bist mein Gebetskind, você é meu filho de oração. Mais tarde eu entendi qual a razão, quando a minha avó já estava falecida, entendi por que ela falava isso. Então, irmãos, a nossa vida, ela já tem um segredo da existência de Deus desde que nós somos fecundados, desde que nós nos tornamos a ser já seres respirantes através do corpo de nossa mãe. Nós temos em nosso meio uma futura mãe. Já é mãe 2 vezes, mas vai ter mais um filho, não é verdade? Vai se mexendo, né? A expectativa de mexer. É ali que já Deus começa a mostrar o que Ele faz por nós. O que Ele faz por nós. E aí, irmãos, eu gostaria de colocar assim para nós esses pensamentos, obedecer e ensinar o povo a obedecer a palavra de Deus. Quando nós conseguimos entender Moisés, que ele teve que aplicar todo o seu lazer de bem-aventuranças, de viver bem. E nós olhando agora para esse lado, e ainda dizer assim, obedecer e ensinar o povo. Esta era a ordem de Deus para Moisés ao povo de Israel. Ensinar ao povo e lembrar o que Deus fez. Conversando esses dias um pouco, Antônio e Ingrid, sobre a questão da existência, se nós olharmos dentro de toda a história da existência e vendo de repente daquilo que Deus faz nos continentes de forma tão diferente, nós vamos ver como Deus também agiu diferente no seu povo para mostrar ao mundo da época que o povo que caminha com Deus é um povo seguro, é um povo abençoado. Em outras palavras, é um povo promissor. Isso não quer dizer que você tem a garantia de ser promissor com Deus, mas tem a garantia que a presença de Deus em tua vida é real. A presença de Deus na tua vida é real. E isto Moisés era para ensinar ao povo de Israel antes de entrar na terra de Canaã. Por que Moisés era para colocar exatamente esse ensino de obediência? Porque lá em Canaã, eles iam enfrentar muitos opositores contra Deus. E aí Deus disse para Moisés: prepara esse povo, porque lá eles vão se misturar com os deuses. Lá eles vão se misturar com um povo que adora Baal, adoram o Deus da riqueza. Prepare esse povo e diga para eles que esse povo é para mostrar a todas essas nacionalidades, além de Canaã, que o meu povo é sustentado por mim. E aí a gente olhando também os dias atuais, o quanto o clima é importante nas nossas colheitas. Mas o quanto é importante o clima também na nossa vida do dia a dia. Tudo o que nós fazemos. Sexta-feira eu fui visitar minha filha, ainda já, quando vim a Blumenau, fui lá visitar minha filha. Aí disse: ai pai, ao menos deu um dia de sol. Secou tudo. Como nós nos alegramos quando tudo é secado. Tem um cheiro diferente.
E é isto que Deus queria que Moisés dissesse ao povo: leve lá para Canaã, que vocês são um povo exclusivo. Exclusivo porque um servo meu te obedeceu. E esse servo era Abraão. Essa é uma das diferenças, para eles mostrarem que Deus estava presente. Irmãos e irmãs, eu quero colocar para vocês, esta é a diferença que nós mostramos para as pessoas que estão desesperadas. Quando Eliseu orou, Senhor, que seja a tua pessoa colocada no governo. Quando nós começamos a entender que atrás de tudo isso, que não de repente seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus, nós vamos trabalhar em sintonia exatamente nesses próximos 4 anos. É uma sintonia. E isso que Deus queria que Moisés levasse ao seu povo e dizer: mostre para eles a minha presença e eles vão ver na terra de Canaã a minha presença. E um segundo, ou seja, no versículo 11 e 13, isso para nós, eu leio para nós, 11 e 13. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que não suceder que, depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata, o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, vejam a grandiosidade da presença de Deus. Eu quero só fazer lembrar a grande diferença do povo de Israel e nós, como povo de Deus, é que o nosso Deus é Senhor. Esta era a diferença para o povo pagão. O povo pagão tinha apenas deuses. E o povo de Israel demonstra a presença de um Deus que é Senhor. Esta era a grande diferença desde o começo que Deus se apresenta ao seu povo. Eu sou o Senhor, teu Deus. Um segundo pensamento: desejar e perseguir o derramamento do Espírito. Irmãos, nós temos que estar pedindo a presença do poder de Deus em nossa vida. Se nós não pedimos essa presença do poder, Ele está conosco através de Jesus. Mas muitas vezes nós levamos isso de balela para o lado, para o outro lado, e esquecemos que o poder de Deus é o poder que nos dirige. É o poder que nos guarda. É o poder que nos também aplana os caminhos. Então Deus está colocando isso para nós. E aí eu quero ler para nós o capítulo 11 de Deuteronômio. Vejam, aí há uma continuação de Moisés falando, capítulo 11, versículo 11 e 10 até 13. Vejam o que diz ali para nós. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, donde saístes em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus, e beberá as águas. Terra que cuida o Senhor, vosso Deus, os olhos do Senhor, o vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecedes a seus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. É a presença real de um trino Deus. Sabe quando a gente olha esse trecho
que Deus fala a Moisés, ele nos deveria impactar, porque dentro desse trecho tem algo que muito se ouve e pouco se cumpre: a promessa da prosperidade. E não só a promessa de que a chuva começa no ano e termina no final do ano, a presença da chuva. Isso, em outras palavras, quer dizer, você terá colheita abundante, você terá uma horta boa. Em outras palavras, hoje nós temos até economia de água, não é verdade, isso, irmão? Porque a chuva, se a gente olhar todas essas chuvas que deu agora esses dias, eu fiquei assim pensando para mim: São Paulo alagada. Vamos ficar em São Paulo, na nossa região. Toda essa água que estava na cidade alagando, ela estava acima de nós. Como é que ela não caiu em cima de nós? Como é que as nuvens não se abriram e caiu tudo de uma vez só? Aí a gente vê o poder do Espírito de Deus sobre a natureza. Ela vai descendo e vai acumulando. É Deus. E ele coloca isso para Moisés: não vai ser como no Egito. Vocês regaram a horta de vocês com os pés. Alguém de vocês já viu fazer irrigamento pelos pés? Eu vi isso em Pazum. Era uma família muito pobre. E eles não tinham como comprar irrigações, utensílios. Eles aravam a terra e de passo em passo faziam a valeta para que a água fosse entrando na horta e na plantação. Era pé após pé. Desde criança até o mais velho fazia isso. E a água descia. Eles pegavam a água do açude e ela descia. Era um córrego e assim descia. E eles mudavam esse córrego e irrigavam toda a plantação. Eu vou colocar para os irmãos: eu nunca vi uma plantação de figo tão abençoada como os figos deles. Era dessa forma que irrigava. E Deus diz: não era como o Egito, mas eu vou dar água todos os dias, até o final do ano, do começo até no final do ano. E um outro pensamento para nós, irmãos, é reconhecer Deus como fonte de bênção e autoridade. Irmãos, nós pedimos muito a Deus. Eu tenho aprendido ultimamente em estar mais agradecido do que pedindo. É justo nós pedir, sim, porque o próprio Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Nós cantamos hoje à noite. Fiquei feliz quando entrou esse cântico junto no nosso texto de noite: pedi e dar-se-vos-á. É importante, mas aqui no texto lá do capítulo 11, ele alerta: não esqueça quando você está satisfeito. Não esqueça. É um sinal que Deus sabe que o ser humano, por natureza, é ingrato. Ele se esquece de que ele estava com fome. Um rápido parênteses. Para mim, praticamente 4 meses eu não senti fome. Eu comi porque tinha que comer. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que hoje à tarde, vindo de Blumenau, senti depois de 4 meses a primeira vez fome. Como é bom você poder comer quando você tem fome. E como é bom quando você tem fome, come e você pode arrotar. Como é que a gente sabe que um bebê aceitou a mamadeira ou o seio? Quando a criança arrota. Mas aí existe um perigo muito grande de esquecer do que Deus deu. Esquecer o que Deus deu. E Deus alerta: reconheça a mim como fonte de bênção e autoridade. E quando nós olhamos apenas a bênção, é uma forma. Mas olhar como autoridade
é algo muito além daquilo que nós podemos imaginar. Sabe por quê? Porque nós humanos não somos amigos de autoridade. Nós nos rebelamos contra a autoridade. Nos rebelamos. Quero fazer bem rápido uma pequena menção de uma história com uma criança. A menina se chama Rebeca. Vive ainda. Ela era pequena. A idade mais ou menos das nossas crianças que hoje a gente sabe estão conosco. E eu fui visitar essa família em Jaraguá do Sul. Eu levei uma barra de chocolate para a Rebeca. Os pais me convidaram a fazer um lanche com eles. Graças a Deus, ele hoje está no pastorado, depois de tanto trabalhar com ele. Ele aceitou esse desafio, está no pastorado da Igreja Evangélica Livre. E aí eu levei para a Rebeca a barra de chocolate. E ela ficou feliz. E a mãe disse: agradeça ao pastor. Não. Agradeça ao pastor. Não. Aí o pai interferiu. Mas você precisa agradecer, senão o pastor vai tirar. Aí eu entrei no meio. Isso é mentira. Veja como a gente é fácil de ensinar a criança a mentir, né? E ter medo. Eu disse: não, o pastor não vai tirar de você. Isso o papai está dizendo. Mas agradece. Não. Ela saiu, abriu a barra de chocolate e novamente vem a mãe. Dá um pedaço para cada um. Ela é filha única. Não, não dou. Mas dá um pedaço para cada um. Não, não dou. Dá para o pastor que trouxe. Não dou. Onde eu quero chegar? A autoridade dos pais, era uma criança de 5 anos, 4 para 5 anos. A autoridade dos pais já era demasiada para essa criança. E aí vem a questão de não aceitar as autoridades vindouras na vida da gente. E isto Moisés era para dizer para o seu povo: não esqueçam deste Deus que tirou vocês do Egito, que dá para vocês toda a alimentação, e que conduz vocês, e lembrando essa nuvem de fogo, e aquela coluna de fogo e a nuvem de sombra. De dia era uma nuvem de sombra, porque lá naquela região chega até 50 graus acima de zero. Aguente isso no calor. Mas à noite a escuridão e o frio chega a 5 graus abaixo de zero. Vejam a temperatura diferenciada, alto e baixo. E Deus diz: não esqueçam de jeito nenhum a autoridade e a bênção. E um quarto pensamento: edificar ativamente a casa do Senhor. Era isso que o povo de Israel era para mostrar ao povo pagão. Construir, ou seja, levar junto a tenda de Deus, o tabernáculo. Então, desta forma, eles eram para mostrar ao povo pagão a presença de Deus, que Deus estava tendo um lugar especial em meio ao povo. E olhando para isso, tem coisas tão bonitas e curiosas, irmãos, que a gente devia sempre estar lembrando. No deserto, o tabernáculo estava bem no centro e era dirigido organizadamente em cada rua. Eles faziam ruas por própria condução para que o povo pudesse sempre se chegar ao templo de Deus, ou seja, ao tabernáculo. Então, construir a casa de Deus é a importância de nossa vida também hoje em dia, mostrar aonde nós cultuamos ao nosso Deus. Um quinto pensamento: usar a influência para o Senhor e não para se autopromover. Irmãos, nós temos que ficar muito cuidadosos como filhos de Deus e não mostrar ao mundo a influência de Deus em nossa vida para
nos autopromover, mas sim mostrar, desculpe, irmãos, espero que passe, mas para nos mostrar para o povo de que a influência de Deus na nossa vida não é para nos autopromover, mas sim para nós mostrarmos ao mundo como Deus usa o ser humano, usa você, a mim, para demonstrar a sua bondade e o seu amor a nós todos os dias. Demonstrar esse amor, essa bondade dele, em todas as palavras, significa que nós sempre vamos lembrar do que Deus fez e Deus fará em nós e na nossa posteridade. A gente tem que lembrar que haverá a volta de Cristo. Ela é certa, só não sabemos quando. Porém, é sempre necessário lembrar de que nós temos que autopromover a presença de Deus em nossa vida e não a nós mesmos. Irmãos, infelizmente, em muitos lugares, no mundo inteiro, e agora eu volto especialmente ao povo chamado cristãos, existe muita própria autopromoção. Ah, porque eu sou isso. Ah, porque eu sou aquilo. Ah, porque eu já ressuscitei. Ah, porque eu já fiz cura. Irmãos, Jesus disse, quantos pães vocês têm? 7. Para alimentar 4.000 pessoas, 7 pães não é nada. Não é verdade, irmãos? E aí ele diz, distribua. Nem Jesus se autopromoveu, mas ele deu graças àquele que é o dono do pão, que dá para nós a alimentação do dia a dia. Então, infelizmente, nós temos muitas autopromoções hoje. Eu quero lembrar, assim, de uma forma bem especial, de um pastor. Alertei, na época, um grupo de pastores. Todo lugar onde ele ia, ele dizia, eu estava morto e fui ressuscitado. A minha esposa orou por mim e eu ressuscitei. Tive um acidente de automóvel, eu morri, a minha esposa orou e eu ressuscitei. Eu oro e pessoas doentes ficam melhor. Eu oro até pessoas que estão para morrer não morrem. Aí um dia eu falei para um grupo de pastores, cuidado, está se autopromovendo. E uma autopromoção espiritual, ela não é vinda do Espírito Santo, é algo próprio. Ele lhe feito, irmãos. Nos deu muitos problemas. Quando uma pessoa se autopromove, tirando dentro desse texto o que Moisés era para fazer, a gente percebe que leva uma igreja, um município, um estado, um país à bancarrota. Cuidem-se exatamente dessas pessoas que se autopromovem, porque eles não são pessoas dirigidas pelo poder do Espírito Santo. E um sexto pensamento é evitar glorificar mais a unção do que a Deus. É um alerta que Deus diz aqui para Moisés. Não glorifiquem a unção de vocês de ser o povo de Deus. Cuidem, porque sou eu que dirijo o meu povo. Não são vocês que se dirigem, sou eu que dirijo. Então, o povo era um povo ungido por Deus, mas um povo que não era para usar essa unção como garantia de estarem livres de todos os problemas. Eu já citei uma vez o exemplo e volto a repetir ele agora. Uma certa pessoa, colega minha, ela disse, Moacir, tudo na minha vida ia bem. Mas quando eu entreguei a minha vida a Jesus,
comecei a amar Jesus e vi em minha volta quem seria o meu próximo, eu comecei a ter muitos problemas. E aí o pai dela veio e disse: desde que você aceitou Jesus, só tem ainda problemas. E ela acordou e disse: Senhor, eu sou ungido por ti para ser tua testemunha. Então agora te faz presente na minha vida para mostrar que contigo eu tenho forças para vencer. E dali em diante ela demonstrou o quanto Deus era presente na vida dela. E isto Deus disse para Moisés: diga para o meu povo, ao entrar em Canaã, quem tem que ser honrado e glorificado sou eu, e não a unção de vocês de serem o meu povo. Irmãos, se você quer tropeçar na vida cristã, se orgulhe de si mesmo e esqueça Deus. Você vai ter um tombo muito grande, muito grande. E é isso que Deus estava dizendo para Moisés: diga para o povo que eles não se orgulhem por serem abençoados, mas que eles se lembrem que a bênção vem de mim. Eu sou o Deus da bênção, eu sou o Deus da vida. É o Deus que promove a nossa vida. E um sétimo pensamento, irmãos, em cima do texto: entregar-se de forma voluntária ao trabalho do Senhor. Eu não vou entrar em detalhes neste ponto. Uma outra ocasião nós vamos entrar nesse detalhe. Mas ser voluntário não é fácil. Exatamente o que a Ellen Jones fez, nos desafiando a orar, lembrar disso, é uma forma voluntária de se fazer parte do trabalho e chegar: o que eu posso fazer? Em que eu posso ajudar? Sabe, essa pequena coisa, essas frases tão curtas, elas são tão grandiosas na obra do Senhor, e é isso que faz crescer. É isso que faz crescer essa forma de estarmos de uma forma voluntária participando. Eu quero lembrar ainda aquela criança da Inglaterra, na região de Oxford, quando os imigrantes foram para a Inglaterra. Eles não tinham muita coisa para poder viver, mas havia muita madeira, serrarias, eles desmataram muito, tanto quanto no Brasil. E vinha volta e meio um missionário da Europa, um pastor, para estar pregando para esse povo que ia migrando para a Inglaterra. E aí vieram missionários e fizeram o culto de missões na serraria. Você está em cima de toras e tudo aquilo. E crianças foram convidando os vizinhos que estavam já morando lá para participar de noite. Era uma semana de evangelização. Essa criança, ela, na hora da oferta, lembra que eu já mencionei esse exemplo, mas eu estou mencionando agora ser voluntário. Essa criança fez para que a pessoa que estava recebendo a oferta para o sustento do trabalho, ela pediu para que eles abaixassem a bandeja cada vez mais. E aí a pessoa que estava recolhendo a oferta para o sustento do trabalho olhou para a pessoa responsável, e aí a pessoa responsável disse: coloca a bandeja no chão. Coloca a bandeja no chão. E a criança subiu em cima da bandeja. Essa criança entendeu que não era só o dinheiro que seria uma oferta, mas a vida é uma oferta a Deus. E a partir do momento que nós ofertamos a nossa vida de forma voluntária, no dia a dia do Senhor, nós somos abençoados. E esta menina se tornou uma grande missionária na Inglaterra toda. Entregar a si de forma voluntária e não de forma obrigatória. Tem tantas maneiras de se entregar. E para terminar, irmãos, honrar e conservar do que Deus fez em sua vida. Sabe, irmãos, honrar e conservar
Há anos atrás, no Costa Silva, nós estávamos no aniversário, acho que Eliseu e a Evanessa deve talvez se lembrar daquele dia, aniversário do André. Lembram da casa Valdiger? Não sei se estavam juntos naquele dia. E foi-me pedido para falar sobre o quarto mandamento, no aniversário de um jovem. E, irmãos, é uma coisa muito interessante. Honrar pai e mãe não é apenas a obediência, é também guardar os costumes dos pais. E num dado momento, nessa mensagem, eu coloquei: honrar pai e mãe também é guardar a linguagem dos pais que eles falam. Guardar a linguagem que os pais falam é honrar também. Porque foi através desta linguagem que os pais se conheceram, e foi através desta linguagem que eles também educaram seus filhos. Infelizmente, se esquecem. Mas esta é a questão de honrar a presença de Deus em nossa vida. E a minha esposa vai estar ouvindo isso. Também é honrar o túmulo do pai e da mãe. Vocês talvez achem isso interessante, ou algo novo, mas é honrar, porque lá ainda está escrito apenas o nome deles, o restante desaparece. E tem uma nova onda e ela vai pegar. Você está 1 ano morto e será feito adubo do seu corpo para adubar as florestas. Já está sendo aprovado. Você está 1 ano morto, tudo vai ser moído e será feito adubo. Irmãos, parece que o mundo quer que nós esquecemos o nosso ontem. Parece que eles querem que os nossos nomes desapareçam. E Deus está dizendo para Moisés: Moisés, conduza o meu povo até no Rio Jordão, mas ensine a eles a honrar e conservar do que eu fiz com este povo. Honrar e conservar o que Deus fez com os nossos pais, honrar e conservar o que Deus vai fazer através de nós. Senão a nossa memória, ela vai acabar. Então é isso que Deus estava colocando para Moisés. Moisés, faça esse povo lembrar das leis, dos estatutos, dos juízos. Pensem, irmãos, a tarefa que Moisés tinha, sabendo que não ia entrar em Canaã, conduziu o povo 40 anos, e para esse povo não esquecer a obra de Deus, e Deus fez Moisés ser esquecido. Mas a palavra dele, irmãos, que Deus usou Moisés, está escrita. E por isso nós podemos honrar Moisés como um servo de Deus, um homem íntegro. Tinha seus problemas? Tinha. Deixa eu fazer uma pergunta bem mal criada. Alguém de vocês aqui não tem problema? Se você não tem problema, eu troco o meu carro para você me dar a receita. Pelo que merece, todos nós temos problemas. É isso que Deus queria dizer para Moisés. Moisés, dentro desses problemas que eu vou conduzir vocês à terra que manda leite e jorra mel, vocês vão ter muitos problemas. Mas dentro desses problemas, eu vou estar com vocês. Eu vou estar conduzindo a vida de vocês. Honrar e conservar o que Deus fez em sua vida representa também, hoje nós como cristãos, lembrar o que Deus fez através de Jesus na cruz do Calvário. E lembrar o que Jesus fez por nós quando estava sepultado e ressuscitou. Deus está querendo dizer isso para nós. Nós não esquecemos
do que Deus fez por nós. Nós não esquecemos daquilo que Ele nos dá todos os dias. É esse Deus, irmãos, que eu sirvo, eu amo. A esse Deus que estou colocando para os irmãos é o Deus exatamente do versículo 3 do versículo 3 para nós, o 3, desculpa. Depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata, o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, numa determinada tradução diz, terás cobre. E cobre era o metal que mais produzia divisas naquela época. E continuando, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Esse texto desse capítulo, que não foi lido todo ele, nós precisamos lembrar essa semana, irmãos, na nossa vida. Se é a semana que Cristo vai voltar, que nós precisamos lembrar desta obra de Deus através do seu servo Moisés. Irmãos, que essa semana seja uma semana promissora, não de autopromoção, mas de promover na nossa vida o testemunho de quem é Deus em Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo para nós todos os dias. Amém, irmãos? Amém. Valeu.